Então, mais uma vez, boa tarde, né? A gente agora vai dar continuidade na nossa leitura, né, do seminário 7, a ética da psicanálise. Então, hoje é aquele tema do item 4, que eu postei lá no grupo, das DIN. Vou ler o que está aqui, vocês vão me acompanhando e a gente vai batendo papo. Se a gente tiver dúvidas, tá? Vou tentar falar-lhes hoje da coisa, das DIN. Se introduzir esse termo é porque existem em Freud certas ambiguidades, certas insuficiências referentes ao verdadeiro sentido da oposição entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. Ou seja, daquilo na pista que tento levá-los este ano, para fazer com que vocês compreendam sua importância para a nossa prática enquanto ética, e que essas ambiguidades resultam de algo que é da ordem do significante e até mesmo da ordem linguística. É preciso aqui um significante concreto, positivo, particular, e não vejo o que na língua francesa pode corresponder. Ficaria grato àqueles a quem essas observações estimulassem o suficiente para me proporem uma solução. A oposição em alemão, sutil e que não é fácil colocar em evidência entre dois termos que dizem a coisa, das Ding e Diesseis. Não sei se é assim que lê, mas enfim, a gente vai ficar sabendo depois com a Priscila. Continua Lacan. Bom, antes de continuar aqui, queria ver com vocês o seguinte, não sei se alguém pensou nisso, né? Mas eu pensei. Eu até anotei aqui no meu caderno. Essa primeira leitura é importante para a gente fazer questões, né, do próximo encontro. Então, uma questão para mim, né? O que é a coisa para Lacan? Então, tá. Porque no item 4, Lacan diz nesse seminário da ética da psicanálise, vou tentar falar-lhes hoje da coisa, das DIN. Que coisa seria essa? Né? Eu fiquei pensando. E aí ele começa embaixo, né? Se introduzir esse termo é porque existem em Freud certas ambiguidades, certas insuficiências referentes ao verdadeiro sentido da oposição entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. Onde que isso é dito em Freud? Eu acho que seria legal a gente procurar também. Você sabe? Alguém sabe? Né? Então, eu coloquei aqui onde? Onde está escrito em Freud, né? Isso que Lacan acabou de falar, sobre essas ambiguidades, essas insuficiências, referente ao verdadeiro sentido da oposição entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. Né? Então, afirma Lacan sobre essa existência. Fiquei me questionando isso. Eu acho que é legal depois a gente vai lendo agora, continua lendo e depois pode, no momento certo, achar, encontrar, né? Onde está. Posso continuar? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Está tranquilo? Então tá. Continua Lacan. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que eu só anotei isso. Em francês, só temos uma palavra. A palavra chose. Eu acho que isso daqui, nem sei como ler também. Mas é francês. Derivando do latim, é causa. Sua referência etimológica jurídica indica-nos o que se apresenta a nós como o envelope e a designação do concreto. Não tenham dúvida, na língua alemã, a coisa não deixa de significar, em seu sentido original, operação, deliberação, debate jurídico. Das DIN pode virar não tanto a própria operação judiciária, quanto a reunião que a condiciona. Aqui, esse termo, eu escrevi em algum lugar, como que pronuncia, né? Von Verstanden, não sei, é alemão, sabe? Mas daqui mais para frente ele vai falar de novo, acho que é. Deixa eu ver. Não, é outra coisa. Enfim.
Não acreditem, continuar a leitura aqui, não acreditem que essa promoção da etimologia, aliás, conforme a que Freud nos lembra o tempo todo, que para reencontrar o rastro da experiência acumulada da tradição, das gerações, o aprofundamento linguístico é o veículo mais seguro da transmissão de uma elaboração que marca a realidade psíquica. Não acreditem que preferimos esses bosquejos, essas sondagens rápidas para guiá-los. O emprego atual, o discernimento do uso do significante em sua sincronia, nos é infinitamente mais preciso. Damos muito mais peso à maneira pela qual Jing e Seish são utilizados corretamente. Aliás, se nos referirmos a um dicionário etimológico, encontraremos também o Seish que se trata, em sua origem, de uma operação jurídica. A Seish é a coisa colocada na questão jurídica ou no grupo vocabulário, a passagem, a ordem simbólica de um conflito entre os homens. No entanto, os dois termos não são absolutamente equivalentes. E vocês puderem igualmente notar, por exemplo, nas palavras do senhor Levi Pontares, da última vez, a citação meritória feita por ele, pois não sabe alemão dos termos cujo relevo fez intervir em sua exposição. Para colocar essa questão, diria eu, contra a minha doutrina, trata-se do trecho do artigo de Freud, O Inconsciente, em que a representação das coisas, aí tem esse outro termo em alemão, né, que pronuncia Zerforatilum, Zerforatilum, uma coisa assim. Para quem sabe em alemão, eu não sei. Esse primeiro termo, esse aqui, no tradutor é Assembleia Popular. Lá atrás? Sim. Sim. Significa Assembleia Popular, particular, né? Aqui eu consegui... Coisa e o Seish é matéria. Tá. Então, isso aqui é Assembleia Popular. De acordo com o tradutor do Google. Ótimo. Bom a gente saber, né? A Assembleia Popular é aquele Volksversammlung, né? Esse que eu acabei... Isso mesmo. Está bem no comecinho. Podemos continuar? Vamos lá, então. Não acreditem que essa promoção da etimologia... Então, ele está falando da etimologia, né? Aliás, conforme ao que Freud nos lembra o tempo todo, que para reencontrar o rastro da experiência acumulada da tradição, das gerações, o aprofundamento linguístico é o veículo mais seguro da transmissão de uma elaboração, que marca a realidade psíquica. Não acreditem que preferimos esses bosquejos, eu relembro, essas sondagens rápidas para guiar-nos. O emprego atual, o discernimento do uso do significante em sua sincronia, nos é infinitamente mais preciso. Damos muito mais peso à maneira pela qual Jing e Sartre são utilizados correntemente. Então, esse termo que você disse que significa Assembleia Popular, a gente tem que também pensar por que, né, que Lacan falou isso. Com base nesse próximo parágrafo que foi do livro. Porque ele fala aqui do verdadeiro sentido. Bom, enfim, vamos continuar a ler mais um pouquinho. Aliás, se nos referimos a um dicionário etimológico, ainda está falando da etimologia, né? Encontraremos também em Seix que se trata, em sua origem, de uma operação jurídica. É a coisa colocada na questão jurídica, ou, no nosso vocabulário, a passagem à ordem simbólica de um conflito entre os homens. No entanto, os dois termos não são absolutamente equivalentes. Aqui eu voltei para a gente chegar nesse ponto de novo. E vocês puderam igualmente notar, por exemplo, nas palavras do senhor Pontares, da última vez, a citação meritória feita por ele, pois não sabe alemão
dos termos cujo relevo fez intervir em sua exposição, para colocar essa questão, diria eu, contra a minha doutrina. Trata-se do trecho do artigo de Freud, O Inconsciente, em que a representação das coisas... O tradutor é a apresentação factual. Isso. Então, é a mesma coisa que ele disse, representação das coisas, não é? É uma apresentação factual. Por quê, né? Oi, Gisele. Oi, tudo bom, Alexandra? Tudo bom. É porque esse termo aí que ele usa, né? É porque quando eles falam de saque, né? Que é o sache, ele está ligado às coisas do cotidiano. Coisas, no Factual é um plural, as fato. coisas do cotidiano, né? Inclusive do jurídico, né? Que ele fala aqui. E ding é outra coisa. É coisa, mas é outra coisa. Tanto que eu acho que ele vai explicar melhor aí, justamente quando ele diz que Freud usa Sacvorstellung, né? Ou seja, representação das coisas, né? Em oposição a Wortvorstellung, que é representação da palavra. Então, esse saque aí, né? O sach, é das coisas que podem ser permutadas na vida cotidiana da gente. Ela pode ser permutada, né? E o das Ding é a coisa, né? Quer dizer, ele vai justamente dizer que é de outra orientação, que não é as coisas, que as coisas estariam no nível do simbólico, e das Ding estaria no nível do real. Perfeito. Tá? Eu vou depois até botar lá um livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que ele faz um estudo da metapsicologia freudiana, e ele comenta tanto o narcisismo como o recalque, como o texto do inconsciente. E ele coloca isso bem direitinho. Que legal. Eu vou tentar achar o PDF e te coloco lá. Tá, ótimo, muito bom. E, assim, para mim foi importantíssimo para entender esse capítulo do Lacan. Como que é o nome do autor, Luiz? O quê? Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ah, tá bem, ótimo. Uhum. Eu vou botar lá. Tá bom. Muito bom. Então, vamos continuando, né? Então, tá, é bem isso que você falou. Vou continuar lendo aqui depois. Né? É a cada vez oposta das palavras, que é essa que você acabou de falar aí. Vet et Atlung, uma coisa assim, né? Em alemão. E esse aqui, então, é percepção de valor. Mais ou menos isso, né, que você estava explicando. Não é de coisas. Enfim, você vai colocar lá o livro, a gente vai ler, né? Tá. Tá. Uhum. Não entrarei hoje na discussão, continua Lacan dizendo, não entrarei hoje na discussão do que permitia responder a esse trecho frequentemente invocado, pelo menos como um ponto de interrogação, por aqueles de vocês a quem minhas lições incitam a ler Freud, e que lhes parece fazer objeção ao relevo que deu à articulação significante como fornecendo a verdadeira estrutura do inconsciente. É interessante aqui, né? Eu fui lá eu voltei lá no livro do Freud, no Inconsciente, porque ele deu um puxão de orelha aqui, né? Parece. Ele fala aqui que ele não... Aqui, ó. Pelo menos como um ponto de interrogação. A gente tem que fazer isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, voltar lá. Eu já tinha lido há um tempo, mas essa volta é sempre necessária, né? Aí é interessante a volta com Freud e com o Luiz Garcia, porque o Luiz Garcia ele comenta justamente esses três livros. Ah, tá. Então, eu até coloquei aqui assim, por exemplo, porque aqui no Freud, ele está no volume 14, né? E aí ele está lá na página 165, no meu. Ele fala lá sobre o inconsciente de 1915, né? E Freud comenta sobre isso. Na página 165.
Então, é bem importante, eu acho, a gente voltar mesmo, né? Depois vou colocar lá também, de repente alguém quer reler, ler de novo, né? E aí vai. Eu só... Tem muita coisa, mas eu acho que a gente aqui agora não vai ler, Não, mas eu acho que é uma leitura que a gente pode fazer à parte, né? Para nos e ajudar no comentário, gente. Eu posso colocar exatamente. também o PDF desse livro, que é da Companhia das Letras, eu tenho. Ótimo, Coloco lá ótimo. também. Tá, beleza. E, então tá. Aí, continuando, então, esse trecho... Não de parede. É aqui mesmo, né? Esse trecho parece ir contra isso, ao opor esse nome aí, a Zarforatilum, É representação das coisas. isso, apresentação das coisas, eu coloquei factual, mas é a mesma das coisas, que nem você colocou É aí. representação das coisas. Vorstellung é representação, né, das coisas. Isso. Como pertencendo ao inconsciente. E a outra, que é a apresentação das palavras, né, percepção do valor, que eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa, acredito. Peguei de novo. Pertencendo ao pré-consciente. Então, tá, é bem nisso mesmo, né? Que ele explica lá numa outra citação que ele vai fazer aqui na frente. Gostaria apenas de rogar àqueles que se detêm nisso, talvez não seja a maioria de vocês que vai aos textos de Freud verificar o que proponho aqui no meu comentário. Que leiam de uma só tacada, direto o artigo Dendangung, o recalque, que precede o artigo sobre o inconsciente. Está lá no mesmo volume. Né? Lá no antigo, na obra antiga, está a repressão, né? Essa que você vai colocar já está o recalque, né? Em termos de tradução. É bem legal voltar lá e ler também, né? Esse artigo. Que precede o artigo sobre o inconsciente, e em seguida esse próprio artigo, antes de chegar nesse trecho. Indico para os outros que ele se refere expressamente à questão que a atitude esquizofrênica coloca para Freud, ou seja, a prevalência extraordinária manifesta das afinidades das palavras no que se poderia chamar de um mundo esquizofrênico. Tudo o que precede parece-me poder caminhar apenas num único sentido, ou seja, que tudo aquilo sobre o qual a Verdagung opera são significantes. E em torno de uma relação do sujeito ao significante, que é a posição fundamental do recalque se organiza. Aqui, eu acho que né? Familiado, tem um acento aqui. É em torno. É apenas a partir disso que Freud ressalta que é possível falar no sentido analítico do termo, no sentido rigoroso, e diríamos operacional de inconsciente e de consciente. Ele se dá conta de que a posição particular do esquizofrênico coloca-nos de uma maneira mais aguda do que em qualquer outra forma neurótica, na presença do problema da representação. Teremos, talvez... porque assim, para o psicólogo, para o esquizofrênico, a relação do esquizofrênico com a palavra é diferente da relação do neurótico com a palavra, né? Vamos colocar que é diametralmente oposto, né? Que se para o neurótico é mediado, né, pelo simbólico, e daí a possibilidade de metaforizar e tal, para o esquizofrênico não é, né? Vem como uma avalanche, né? As palavras vêm como uma avalanche, né? Então, é interessante que ele parte da esquizofrenia para poder pensar essa representação palavra, né? Como que na esquizofrenia... Espera lá, cortou o final da sua fala. Porque assim, na esquizofrenia não há essa representação. Não há a palavra como representação. Há a palavra nua e crua. Sim.
Meio que desorganizada, né? Podemos falar assim. Mas Por assim, isso uma avalanche, né? Porque uma a avalanche. organização, ela se dá por conta do simbólico, né? Uhum. Da diacronia da cadeia significante, né? E para os esquizofrênicos não há. Ótimo, isso é perfeito. Mas tem uma nivelação, vamos chamar assim, né? Uns graus da esquizofrenia. Então, ele consegue simbolizar um pouquinho algumas coisas, tem outros que, né, que ficam mais à flor da pele. Porque senão a gente não poderia falar nada. É esquizofrênico, não dá para falar nada, que já vem avalanche. Tem sempre. É só relembrar dessa. Eu gostei desse termo avalanche, porque eu também peguei para mim. Né? Eu que sou neurótica, já recebo como uma avalanche, né? Que simbolizo. Vamos pensar assim, que deveria ser mais polida, e às vezes não tem aquela reação de machucar a pessoa, de responder, de xingar. Imagina para quem, né, tem a esquizofrenia. Então, tem a capacidade bem pequena, né, de simbolizar. Eu não Mas creio que ele não simboliza nada, né? É bem diferente, E realmente. também tem a questão que se falam da metáfora delirante, né? Há quem Bem fale da lembrado. metáfora delirante, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que Joyce fez, né? Com a literatura. O que a literatura fez em Joyce, né? Bom, isso aí já está lá na frente. Mas, né? Quer dizer, houve aí algum tipo de organização. é uma organização, é um tipo de organização que você falou. Mas é complicado chegar lá, né? Por isso que está lá na frente. A gente fala porque, nossa, eu ainda não estudei esse seminário. Ele é bem difícil. Mas que bom, Gi. Então tá. Alexandra, vamos continuar aqui. Você quer ler um pouquinho? Vamos lá. Teremos talvez a ocasião em seguida de voltar a esse texto, mas vejam que ao dar a solução que ele parece propor, opondo a isso aí, há uma dificuldade, um impasse que o próprio Freud ressalta e que se explica pelo estado da linguística em sua época. No entanto, ele compreendeu admiravelmente e formulou a distinção a ser feita entre a operação modular como função, ou seja, no momento que ela se articula e desempenha com efeito, um papel essencial no pré-consciente, e a estrutura da linguagem, segundo a qual os elementos colocados em jogo no inconsciente se ordenam. Entre elas, estabelecem-se essas coordenações, esse encadeamento que domina sua economia. Fiz aí um rodeio longo demais, pois quero hoje limitar-me a essa observação, que em todo caso Freud fala de. Isso aqui é as palavras, né? Sim. Bom, não é igualmente em vão que estejam ligadas esse outra qual. Do valor, né? Percepção. Achei interessante isso aí, né? Ele disse, olha como ele disse que a Sache Vosterlund estão ligadas a Vosterlund. Há uma relação entre coisa e palavra. Mas ele diz que Freud não disse Ding Vosterlund. Não foi Ding que ele falou, foi Saque. Porque Saque tem relação com a palavra, Ding não. Olha aí como ele já está preparando a gente para dizer o que é este Ding, né? O que é esta coisa, a coisa aí. Nossa, que legal que você contou, né? Viu? Por isso que até na hora da leitura dá uma travada, né? Já está preparando. Né? Tem que estudar alemão. Vamos começar a estudar alemão. Eu tive a oportunidade. Só quando falarem isso, a gente presta atenção no som. Tem que gravar o som. Eu gravo, na medida do possível.
O som, quando alguém fala, eu gravo, para eu poder falar tanto francês quanto alemão. Francês acho que ainda dá, mas alemão é complicado. vou anotar, gravar o som, achei legal. A palha das palavras só nos aparece como palha na medida em que dela separamos o grão das coisas. E é inicialmente essa palha que carregou esse grão. Não Esse quero 10. aqui pôr-me. Esse 10 lá é o quê? Uma nota? Ah, tá. É que ele faz aqui, tem uma nota, né, falando tá marcadinho, você viu? 10. Ele fala assim, referência à expressão francesa, la paille. Cadê a Alexandra para falar com som? Lê isso aqui com som, la paille, mostre, não sei o quê. Página 59. Porque eu estou no PDF, eu não estou com o meu livro. Então, eu não estou Ah, conseguindo não. ler essa... Ah, Mas como é que escreve o palha em francês? paille, né? P-A-I-L-L-E. Paille. L-E... L-L-E. É isso mesmo, palha. Paille. Beleza, só para mostrar que era uma citação em francês. Não quero aqui pôr-me a elaborar uma teoria do conhecimento, mas é bem evidente que as coisas do mundo humano são coisas de um universo estruturado em palavras, que a linguagem que os processos simbólicos dominam governam tudo. Quando nos esforçamos em sondar no limite entre o mundo animal e o mundo humano, aparece, e esse fenômeno não pode deixar de ser para nós um motivo de espanto. O quanto o processo simbólico como tal é inoperante no mundo animal. Uma diferença de inteligência, de flexibilidade, de complexidade dos aparelhos não poderia ser o único móvel que nos permitiria designar essa ausência. O fato de o homem estar envolvido nos processos simbólicos de uma maneira a qual nenhum animal tem igualmente acesso não poderia ser resolvido em termos de psicologia, mas implica que tenhamos primeiro um conhecimento completo, estrito, do que o processo simbólico quer dizer. Aí ele já vai explicar o que é essa saca. Pois é. Ele vai... Ela está dando uma noradinha. Agora você tem. Quer que eu leia? Tá, então ele vai falar aqui agora. Ó. A Sasha é justamente a coisa. Interessante, né? Ele começa a falar. Produto da indústria ou da ação humana enquanto governada pela linguagem. Por mais implícitas que estejam inicialmente na gênese dessa ação, as coisas estão sempre na superfície, estão sempre ao alcance de serem explicitadas. Na medida em que é subjacente, implícita, em toda ação humana, a atividade, da qual as coisas são os frutos, é da ordem do pré-consciente, ou seja, de algo que nosso interesse pode fazer vir à consciência, com a condição de prestarmos bastante atenção a ela, de anotarmos. A palavra encontra-se aí em posição recíproca, visto que se articula, que vem aqui explicar-se com a coisa visto que uma ação, ela mesma dominada pela linguagem, até mesmo pelo mandamento, o terá, este objeto, destacado e feito nascer. Achei maravilhoso essa parte, porque ele fala justamente que é a palavra que faz a coisa nascer. A palavra É a palavra, diz, Tainá. Oi? Você ia falar? Pode continuar. Ah, o Tainá. Não, porque assim, ele fala justamente isso, que a palavra, olha só, a relação que ele faz entre a palavra e a coisa, né? Então, ele faz esse objeto, a coisa,
destaca, a palavra destaca o objeto e faz ela nascer, né? E ela nasce, como é que ela nasce, né? Quer dizer, as coisas, elas têm um nome que nós as damos para elas. Entende? Então, uma cadeira, ela vai ser uma cadeira e ter a função da cadeira, porque um dia foi assim feito, né? Quer dizer, o mundo das coisas, elas são nominadas, né? Elas são dadas nome a elas e funções. A coisa em si não tem nada que indique que ela serve para aquilo. É o que Foucault fala nas Palavras e as Coisas. Foucault fala isso, né? O que é a coisa, senão aquilo que nós as designamos como tais. Então, quer dizer, passa pelo esse saque, né, que ele fala aí, é produto da indústria, da ação humana enquanto governada pela linguagem. Quer dizer, está no simbólico, né? Aí ele diz, ó, na outra, saque e porte estão, portanto, estreitamente ligados, formando um par. Das DIN situa-se em outro lugar. Continua, Alexandra, continua lendo para nós agora, por favor. Ótimo. Aqui está um barulho ruim, não está ruim para vocês o barulho? Não, pode continuar. Não? Ah, Tá tá. bom. Então o fone tá. Então tá. Então ele diz justamente, ó, das DIN situa-se em outro lugar. Esse das DIN, gostaria hoje de mostrá-lo a vocês na vida e nesse princípio de realidade que Freud faz entrar em jogo no início de seu pensamento até o seu termo. Vou marcar para vocês sua indicação em tal trecho do Erfurt, né, que é o projeto sobre o princípio de realidade, que a gente já discutiu, né, com a Tati, e no artigo da Invernaino, que é a denegação, onde se trata de um ponto essencial. Esse da Jing não está na relação, de algum modo refletida na medida em que é explicitável, que faz o homem colocar. É porque Lacan bota esses parênteses, fala, né? Então tem sempre esses parênteses. Mas ele diz, esse da Jing não está na relação que faz o homem colocar em questão suas palavras, como referindo-se às coisas que, no entanto, elas criaram. A outra coisa em da Jing, né? Então, uma coisa é o saque, outra coisa é da Jing. O que há em da Jing é o verdadeiro segredo. Pois há um segredo desse princípio de realidade, cujo paradoxo Lefebvre-Pontalis ressaltou que para vocês da última vez. Se Freud fala de princípio de realidade, é para nos mostrá-lo, por um certo lado, sempre em fracasso, e não chegando a valorizar-se, senão de forma marginal. Olhem, marginal que está na margem, né? E por uma espécie de pressão da qual poder-se-ia dizer, se as coisas não fossem infinitamente mais longe, que é o que Freud chama não de necessidades vitais, como se diz frequentemente para ressaltar o papel do processo secundário. Mas no texto alemão de Nath des Lebens, fórmula infinitivamente mais forte. Alguma coisa que quer. A necessidade Bezoi, acho que é Bezoi, e não as necessidades, Bezoins. A pressão, a urgência. O estado de note é o estado de urgência da vida. Achei bem complicado esse parágrafo, né? Mas ele continua aí tentando, mas ele né? diz... Tá, eu vou ler de novo, né? Porque aí eu vou continuar, porque aí ele vai explicar. Essa Nath des Lebens intervém no nível do processo secundário, mas de uma maneira mais profunda do que por essa atividade corretiva, para determinar o nível QM, né? A quantidade de energia conservada pelo organismo à medida da resposta, e que é necessária à conservação da vida. Notem bem isto, é no nível do processo secundário que se exerce o nível dessa determinação necessária. Retornemos o princípio de realidade que nos é, então, invocado sob a forma de uma incidência de necessidade. Essa observação coloca-nos na via do que estou chamando de seu segredo, e que é isto aqui.
Assim que tentamos articular para fazê-lo depender do mundo físico, ao qual o desígnio de Freud parece exigir referi-lo, é claro que o princípio de realidade funciona, de fato, como que isolando o sujeito na realidade. Não encontramos aí nada mais do que efetivamente a biologia nos ensina, ou seja, que a estrutura de um ser vivo é dominada por um processo de homeostase, de isolamento em relação à realidade, né? Quer dizer, essa homeostase, que é essa necessidade de manter sempre esse equilíbrio, né? Isso. Será que isso é tudo que Freud nos disse quando nos fala do funcionamento do princípio de realidade? Aparentemente, sim, né? Porque Freud disse isso, né? Que o princípio da realidade justamente mantém essa homeostase, né? Quando ele fala de princípio de prazer e princípio de realidade, né? E ele nos mostra que nem o elemento quantitativo, nem o elemento qualitativo, lá no projeto, né? Na realidade, passam no reino. É o termo que emprega, passam no reino do processo secundário. A quantidade exterior entra em contato com o aparelho, chamado sistema FI, isto é, aquilo que no conjunto neurônico encontra-se dirigido para o exterior, digamos grosso modo, as terminações nervosas no nível da pele, dos tendões, até mesmo dos músculos ou dos ossos, a sensibilidade profunda. Tudo é feito para que essa quantidade seja barrada, né? Detida em relação ao que será sustentado por uma outra quantidade, Q' M, a qual determina o nível que distingue o aparelho psi no conjunto neurônico. Pois o projeto é a teoria de um aparelho neurônico em relação ao qual o organismo permanece exterior, assim como o mundo exterior. Passemos à qualidade. Esse daqui, Quer inclusive, comentar, foi na página 49, né, que a Tati falou para a gente sobre isso. Depois a gente pode dar uma voltada lá e ler, né? Percepção da dimensão, e aí vai. Tá, pode continuar. Quer continuar, Michel? Posso continuar. Passemos à qualidade. Aqui também o mundo exterior não perde toda a qualidade, mas esta vem se inscrever, como a teoria dos órgãos sensoriais mostra, de uma maneira descontínua, segundo uma escala cortada nas duas extremidades e encurtada segundo os diferentes campos da sensorialidade que dele participam. Um aparelho sensorial, diz-nos Freud, não desempenha apenas o papel de um extintor ou de um amortecedor, como o aparelho psi em geral, mas o papel de um crivo. Aqui ele não vai mais além nas tentativas de solução propostas pelo fisiologista, daquele que escreve, como o senhor Pierrot, a sensação guia de vida. A questão de saber se a escolha é feita de tal ou tal maneira, no campo apto a provocar percepções visuais, auditivas ou outras, não é abordada de outro modo. Só que temos aqui, da mesma forma, a noção de uma profunda subjetivação do mundo exterior. Alguma coisa tria, criva, alguma coisa. Só que tem, desculpa, eu vou voltar. Só que temos aqui, da mesma forma, a noção de uma profunda subjetivação do mundo exterior. Alguma coisa triagem, né, de triagem, criva de tal maneira que a realidade só é entrevista pelo homem. Entrevista, vista entre, né? Ou seja, a realidade não é vista na sua totalidade, é vista entre, né? Pelo menos no estado natural, espontâneo, de uma forma profundamente escolhida. Eu acho que você fica pensando aí na coisa do Freud, quando Freud fala de realidade psíquica, porque a realidade psíquica, para ele, é a realidade escolhida, a gente escolhe. É como a gente toma a realidade, né? Que é uma coisa assim meio de delírio, né? Uma coisa assim meio de delírio. Né? Isso para mim é assim, o outro é assado.
né? Então, ele diz, ó, o homem lida com peças escolhidas da realidade. Eu escolho... Não está escutando? Deu para escutar. É que ele quer caminhar. Deu. Aham. Tudo bem? Pode continuar. Então, quando ele fala aí, o homem lida com peças escolhidas da realidade, eu acho que ele está falando muito disso, disso aí que Freud já estava falando, né, da realidade psíquica, né? A gente escolhe como que enxerga a vida, né? E aí ele vai dizer que não, né? Porque por conta da questão do grande outro, né? Que aí ele coloca aí, então, o modo como a gente subjetiva o mundo tem a ver dessa relação primeira com o grande outro, né? Enfim, ou dessa relação sempre com o grande outro, né? Que não é só a primeira, é a sempre, né? Até tem nós temos 2 pessoas novas aqui. Depois, se vocês quiserem, Tainã, meu Deus, meu óculos não está me ajudando. Está longe aqui. Tainã e José Lucas. Isso, o José Lucas. Nós temos lá na descrição do grupo todos os vídeos gravados, né, que falam desse início que a gente falou do grande outro. Anteriores. Anteriores. Aí tá lá, tem a data, se vocês quiserem, tá? Perfeito, vou consultar sim. Obrigado, viu, Lili? Vontade, né? Então, é isso mesmo, Alexandre, o grande outro, né? Nossa história, nós somos a nossa história, né? Essa realidade... o que a gente é o que a gente recebe do outro e faz nosso, como diz Hamlet, né? Hamlet, eu acho que foi Hamlet em Shakespeare. A gente pega o que a gente herda e faz nosso, né? Quer dizer, não é uma cópia do que o outro... não é uma cópia do que o outro trouxe para mim, né? É o que eu fiz com que o outro me deu. Né? É como se fosse a perspectiva que passou na minha cabeça agora ser uma criança, né? Uma criança ou escutando alguma coisa de um pai, de uma mãe, na escola. É o que ela entendeu que ela escutou, né? Porque às vezes entende de forma diferente, né? Mas fica. Eu vou continuar aqui. Na verdade, isso só intervém numa função que, em relação à economia do conjunto, é localizada. Ela concerne não a qualidade, na medida em que esta nos informaria mais profundamente, que ela atingiria uma essência, mas os signos. Freud só os faz intervir na medida em que a intenção é qualitative, mas a função do signo não se exerce tanto em relação à qualidade, opaca e enigmática. Eu acho que ali é qualidade, né? Esse termo em alemão, na medida em que são, eu acho que coisas ligadas à qualidade. Eu acho que a gente podia mas pesquisar. A função do signo... Você sabe, Gi? Sinal de qualidade eu tenho também, eu anotei também. Então... É o quê? Giovanni? Sinal de qualidade. Tá. Mas é uma anotaçãozinha. Ele está falando dos signos, né? Ele está falando dos signos, né? Então, se é sinal, é signo, né? Isso. Parece aí como sinal. Essa é uma tradução que carece umas correções, né? Uma tradução antiga de internet. Uhum. Não é de um dicionário. Freud? Não, sabe. Mas é isso mesmo também que você falou, e a Alexandra falou, porque ele fala na frente, mas a função do signo não exerce tanto em relação à qualidade. Uhum. Então, Freud só os faz entender. Mas a função do signo não se exerce tanto em relação à qualidade, opaca e enigmática. Trata-se de um signo na medida em que nos avisa da presença de alguma coisa que se refere efetivamente ao mundo exterior, assinalando a consciência que é com esse mundo exterior que ela lida. Né? Então, é justamente esse mundo das coisas, dos signos, né? Que a gente já pega e interpreta direto. Né? Então, esse mundo exterior, olha aí o que ele diz, esse mundo exterior é a coisa com a qual ela tem de se virar.
e com a qual, desde que existem homens que pensam e que tentam uma teoria do conhecimento, ela tentou se virar. Freud não aprofunda o problema, senão para dizer que ele é seguramente muito complexo, e que estamos muito longe de poder sequer esboçar a solução do que pode organicamente determinar com precisão sua gênese particular. Mas, a partir daí, será que é disso que se trata quando Freud nos fala do princípio de realidade? Essa realidade, afinal, será apenas o que os teóricos de um certo behaviorismo nos fazem perceber, o que representam as chances de um organismo perante o mundo, onde ele possui certamente aquilo com que se nutrir, do qual ele pode assimilar certos elementos, mas que é, em princípio, feito de acasos, encontros, é caótico. Será que é justamente isso, tudo que Freud articula, quando nos fala do princípio de realidade? Adoro as perguntas do Lacan. Ele pergunta, depois ele responde. Bom, aí ele vai dizer, é a questão que hoje estou propondo perante vocês com a noção de datismo. Então, será que isso que Freud está falando, né? Será que é justamente isso o que Freud articula quando nos fala do princípio de realidade? Antes de entrar nisso, torno a fazer vocês observarem que o pequeno quadro de coluna... Oi? Eu acho assim, nós temos 5 minutinhos agora para terminar. E aí, tá esse 2. Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão, pode ser? Vamos. E aí a gente fala assim, né, gente? O que vocês acham? Porque agora só eu também acho. Tá? E aí, então tá. Então, vamos lá. Essa questão que o Lacan fez aí, né? Será que é justamente isso tudo que Freud articula quando nos fala do princípio da realidade? E aí você disse que Lacan deu a resposta, né? Eu acho que ele vai dar a resposta para... Eu estou supondo Lacan. Porque, assim, o que é o princípio de realidade para Freud, né? Você tem o princípio de prazer e o princípio de realidade, né? O princípio de realidade seria aquilo que estaria, vamos dizer assim, fora do princípio do prazer e que permitiria que o homem vivesse numa civilização. Eu estou pensando assim. E né? também Porque... ponto dela, não foi? Foi, Giovana? Lembro que você falou também. Está dando para ouvir? Falhou para a gente. Será que é a internet? Melhorou? É porque quando... Melhorou. É porque Giovana falou justamente desse princípio de realidade, né? Do capítulo do princípio de realidade. Uhum. E eu achei que bem legal você ter colocado, reforçado. Eu até lembro onde que entra o touro aí. Isso que me passou na cabeça agora. Teria como encaixar aqui, Giovana? O das Ding é um pedaço do touro. Porque o touro é a pulsão. Né? O touro é uma representação da figura geométrica que Lacan utilizou para falar sobre a pulsão. Tudo que passa dentro daquele touro é o circuito pulsional, a quantidade de voltas que a gente repete, né? Então, está implicado ali o princípio do prazer e o princípio do desprazer. O princípio de realidade, as angústias. Então, como o touro é o circuito pulsional, é a pulsão que está passando aqui dentro do circuito pulsional, ele tem um furo. Quando essa subjetividade, isso que nos é mais íntimo no sujeito é colocado para fora, essa verdade é colocada para fora, esse é o das Ding. Essa coisa é posta para fora, mas a gente não consegue nomear. Porque é o extrato do sujeito, sabe? Olha, sai do circuito pulsional, para com a repetição,
se põe fora disso, se põe, aí volta na Alexandra, se põe lá no princípio de realidade, né? Faz a gente se mobilizar, viver, mas a gente também não sabe explicar, nomear o que é essa coisa. Então, aquilo que nos é mais íntimo é colocado para fora. Então, ele fica no êstimo. E essa coisa é o das Ding, essa coisa que a gente não sabe. Aí, por exemplo, que coisa? Por que que a gente gosta de uma pessoa, daquela determinada pessoa, não sabe explicar? Falar, por que que você me ama? Pô, sei lá, só amo, então só quero, só desejo, não sabe nomear, só sente. Daí, se essa pessoa termina, sofre porque não tá com aquela pessoa, mas também não sabe nomear. Porque isso é muito lá do íntimo do sujeito, né? Isso faz parte da cadeia significante do sujeito. E aí a gente entra em outro esquema, que é o esquema Z, G e Moá. E aí Mas também, só. já agradecer a Alexandra pela leitura e as colocações, a Giovana, e lembrar aqui que a Camila chegou falando exatamente disso, né? Sobre um assunto da psicologia, que eu achei interessante, com a psicanálise. E aqui em cima um pouquinho fala de behaviorismo, né? E aqui fala assim, essa realidade final será apenas o que os teóricos de um certo behaviorismo nos fazem perceber. Então, aqui que ele marca, né, não é isso, né? Não é essa teoria do método de investigação. Porque, Gislene, o behaviorismo é terapia comportamental. O Né? behaviorismo ele é uma dos campos da psicologia, né, da epistemologia da psicologia, que trata do comportamento em si, entende? Sei lá, fulano senta de um jeito, gosta da pessoa assim, senta do outro, gosta de outro jeito, entende? Então, eles focam no comportamento, né? Eu estudei behaviorismo na faculdade de psicologia, a gente fazia teste com ratinho, né? Estímulo-resposta, né? Dando estímulo-resposta, né? Então, quer dizer, o que Locke está dizendo é que absolutamente não é nada disso. Bom, Freud já dizia, né, que absolutamente a psicanálise não se trata disso, né? Exatamente. E aí, Gente, eu tenho que ir. trazendo para o momento da nossa leitura, é a gente prestar atenção, né, no que ele fala aqui a todo momento, desse princípio de realidade, princípio ai, meu Deus, prazer, e você que atende, quem está atendendo, procura ir além, né, porque aqui também é algum que fala do princípio, e além do princípio do prazer, né? Então, eu acho que é isso. O princípio do prazer e da realidade estaria ao nível do enunciado, né? E não ao nível da enunciação. Exato. Então, a gente podia parar aqui um pouquinho nesse momento e ler mais. E agradecer. Obrigada, gente. Hoje nós estamos aqui num ambiente gostoso, aconchegante, graças a Camila. Muito bom. Sabe? Então, foi O muito áudio está bom. melhor hoje mesmo. Obrigada, então, Camila. Nada. Obrigada a todos. Gente, a gente se encontra no próximo. Tchau, gente. Tchau. Até Beijo. segunda. Até. Beijo. Então, porque aquele dia não apareceu nada, né, da gravação. Não, peraí, nós temos que colocar no meu computador. Não encerra, não, volta. Só tira aqui.